Boa noite a todos. Estamos encerrando o Setembro Amarelo, que é escolhido como mês para conscientização a respeito do suicídio. E o Vinha de Luz vem trazer a sua contribuição a respeito das reflexões que nós precisamos fazer de uma realidade que muitas vezes parece muito distante da nossa vivência, mas a gente precisa perceber que ela está muito mais próxima do que a gente possa imaginar. Um exemplo claro que nós temos na nossa literatura espírita é o do próprio André Luiz, que foi considerado um suicida indireto justamente pelo rebaixamento do autocuidado, por ter consciência de uma disciplina que ele já poderia empregar para o melhor uso da sua própria vida e não o fez. Então nós também precisamos refletir a respeito do quanto que nós abrimos mão de muitas das possibilidades da nossa vida. O suicídio é a atitude mais extrema do por fim à vida biológica, mas condutas de autoabandono existem nos níveis mais diversos e, embora a gente não perceba, nós alimentamos muitas delas. E mais do que refletir a respeito sobre essas pequenas condutas, nós precisamos refletir o suicídio não como um adoecimento individual, mas como um adoecimento coletivo. Que a gente possa amadurecer a nossa construção enquanto rede de apoio e rede de proteção. Mas mais do que tudo, nós precisamos perceber o quanto nós contribuímos para a situação que nós vivemos hoje em dia. Antes que a gente conclua essa apresentação, quase uma centena de pessoas já vai ter chegado ao limite extremo das suas forças, da sua capacidade de gerenciar a própria vida e vai ter desistido dela. E a gente vai ficar de braços cruzados, como o Evangelho falou, não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem. Cada vez que a gente cruza os braços, cada vez que a gente não faz algo para ser essa rede, ou pelo menos para não ser algo que contribua para essa coisa tão adoecida que nós estamos vivendo em nossas relações, a gente também é um fator contribuinte para o adoecimento, não só dessas pessoas, mas, como eu disse, da nossa coletividade. Mas a Organização Mundial de Saúde fez todo um trabalho a respeito do como divulgar, como falar sobre o suicídio. E um trabalho mais específico exatamente com os responsáveis pela divulgação, pela mídia. Do tanto que é o peso, do como que é a responsabilidade ou a condução leviana dessas informações pode trazer um mal muito grande. Por volta de 1700 e pouco, houve o dar início do que veio a se depois receber o nome de efeito Werther. Goethe lançou uma obra que era um romance em que ele falava do sofrimento do jovem Werther por viver um amor impossível. E o romance é escrito na forma de cartas, como se o leitor fosse o destinatário dessas cartas. E todas as pessoas, toda a comunidade que teve acesso a essa obra se sentiu tão próximo, tão identificado com os relatos daquele jovem, que quando chega um determinado momento da obra que o próprio narrador assume e vai descrever em detalhes como que o jovem pôs fim à própria vida, houve um efeito de repetições, de imitações muito grande na época. E aí, depois de um tempo, passou a se refletir sobre como que esse tipo de informação pode induzir essas pessoas, pode gerar essa sugestão para que elas repitam um gesto. Que tipo de identificação, que tipo de vínculo isso aconteceu, para que realmente tomasse a proporção que tomou. E, recentemente, uma publicação internacional de psiquiatria nos trouxe um novo efeito Werther, que foi justamente em razão daquele seriado, que novamente, de uma forma não comprometida com a saúde mental, trouxe um linguajar muito romântico, muito dramático e distorcido do que é o enfrentar do sofrimento, do que é o lidar com as dificuldades. Pior ainda, deu justificativas e mais, culpabilizou pessoas por aquele ato suicida. E aí, de novo, houve um efeito Werther, de novo houve um crescimento dos índices de suicídio na comunidade jovem. Então, a gente precisa ter um compromisso do como esse tipo de informação é levado, justamente para que a gente não ressalte que o sofrer tem que ser algo extremado, que o sofrer tem que ser algo que te leve para o que tem de mais restrito e limitado das suas possibilidades. A gente precisa refletir do que tipo de informação a gente é público.
Porque a mídia hoje em dia veicula tanto conteúdo de violência, conteúdo de exposição da dor do outro, de ridicularização da dor do outro, porque existe um público que consome esse tipo de informação. Então, nós consumimos que tipo de informação? Qual a nossa contribuição para sensibilizar ou para banalizar o trato com a dor do outro, com a dificuldade do outro, ou com a compreensão ou o apoio que nós podemos e precisamos dar? Mas quando a gente fala de saúde mental, não é só a ignorância ou a desinformação. A gente luta com algo muito pior, que é o preconceito e a rotulação. Pior, muitas vezes, a exclusão. Das minhas experiências, quando eu fui ser professora de psicopatologia, eu fui dar a psicopatologia 2 numa turma que eu não tinha dado a 1. E aí eu fui fazer uma sondagem dos alunos, mais ou menos qual era o nível da turma, para eu poder saber como que eu ia conduzir a disciplina. E aí eu perguntando para os alunos, qual a diferença entre neurose e psicose? Aí os alunos responderam, neurótico é aquele que pode conviver socialmente, psicótico é o que não pode conviver socialmente. Mini infartos, quase uma síncope de ouvir aquilo de estudantes de psicologia que aprenderam numa disciplina inteira sobre a vivência mais subjetiva do adoecimento e conseguem dar esse tipo de rótulo. No linguajar do convém à sociedade, isso não convém à sociedade, exclui. E aí a disciplina já começou com aquele filme A Mente Brilhante, em que nós temos um psicótico que contribui, é uma história real, contribui socialmente muito mais que muitos neuróticos que a gente conhece por aí, que atormentam a vida dos seus colegas de trabalho, que torna a vida em família algo extremamente dramático, adoecido. Então, esses rótulos que a gente coloca é a nossa restrição do deixar de ver o ser completo para tentar enxergar a doença. A gente já evoluiu tanto na ciência para a gente ainda estar naqueles moldes da psiquiatria dos anos da Idade Média, em que a pessoa deixava de ter a sua inteireza para ser rotulada por um diagnóstico, por um quadro clínico. Se você pegar hoje um manual de doenças mentais, você vai enquadrar metade da sua família, vai se ver nos 5 transtornos. Porque se você for ler a descrição, é muito parecida com o comportamento normal. Aquilo que é descrito como um transtorno de personalidade, muitas pessoas têm por pura imaturidade emocional. Como que a gente consegue diferenciar aquilo que é normal daquilo que já está adoecido ao nível de uma patologia, de um transtorno? A patologia é algo que a pessoa não controla. E o que é normal ou só está desajustado ou imaturecido, a pessoa controla por si só, de livre e espontânea vontade, ou com ajudas não especializadas. Então a gente precisa parar de olhar e condenar as pessoas e tentar enquadrá-las e tentar impor um tipo de rótulo que na verdade só fala da nossa frieza, da nossa banalização, desse ser muito mais completo. O que a gente precisa entender é que mesmo a pessoa que tem uma doença já instalada, ela não deixa de ter a parte normal dela, a parte preservada. Uma pessoa depressiva, ela também tem momentos de tristeza adequados. Uma perda, uma frustração pode provocar nela reações dentro daquilo que é esperado para qualquer outra pessoa que não tenha um diagnóstico psíquico. Então, ela não deixa de ter o seu funcionamento normal, embora ela tenha uma parte dela que já está adoecida, desajustada a um grau um pouco mais completo. Uma pessoa suicida que tenha comportamentos mais dramáticos, mais às vezes até chantagistas, ela se matou porque queria chamar atenção? Ela se matou porque queria atingir alguém? Nunca, absolutamente nunca. Por favor, pelo menos vocês aqui como efeito multiplicador, que esse tipo de comentário, que esse tipo de observação deixe de ser reproduzida da forma como a gente vê hoje em dia. Qualquer pessoa que chegue ao suicídio, ela tanto tem um componente que poderia favorecer um melhor reajuste, mas que ela não deu condições de uso disso, como ela tem uma parte que já está adoecida. O fator preponderante que a leva ao suicídio é a doença psíquica, nunca a parte normal, nunca a parte preservada. Outra associação imediata que nós fazemos
por conta também da influência da mídia. A pessoa se suicidou, olha, mais uma vítima da depressão. O link não é imediato, não é exclusivo. A única doença mental que está associada ao suicídio é a depressão? Não. Todo mundo que se suicida tem depressão? Não necessariamente. Ela com certeza tem uma doença mental, não necessariamente a depressão. A gente precisa compreender um pouco mais dessa complexidade maior antes de sair por aí nos colocando na posição de diagnosticadores ou de pessoas que sabem rotular de uma forma adequada. Quer ver como que eu estou falando? Não é uma coisa tão distante assim ou tão subjetiva? Eu vou passar um vídeo que eu, com certeza muitos de vocês já viram, mas eu quero que a gente veja a simbologia para aplicar no que a gente vai falar agora. Todos viram? Foi nítido para vocês? O que é que vocês viram nessas imagens reais? Uma pessoa sendo eletrocutada e a outra que passou por ela quanto? A distância? Quase encostando. Nós estamos tanto num mecanismo assim de olhar só pra gente e fazer aquilo que a gente faz todos os dias do mesmo jeito, nós não somos capazes de olhar para uma pessoa que está tão próxima precisando ali, né, de uma ajuda. Ali ainda é uma coisa muito mais concreta. Você percebe o movimento, a mão dele entortando, ele se voltando em direção ao ventilador e o cara passa quase encostando nele. E é incapaz de perceber o que estava acontecendo com ele. E quem vem para ajudar? Ajuda da melhor forma? Qual a probabilidade dele levar um choque tão grande quanto e até morrer? Ele soube o que fazer naquela circunstância? Pôs em risco a si, mas no final das contas conseguiu salvar. É isso que a gente faz todos os dias. A gente passa batido por pessoas que estão no seu limite. E que não é tão visível assim como um choque. A gente fica fechado nas nossas muralhas, horas diante de uma televisão, enquanto tem uma pessoa do lado, sucumbindo de solidão, de tristeza, de desesperança. E qual a nossa sensibilidade para perceber isso? Aonde está a nossa atenção? Para onde a gente está focando? Que a gente não consegue perceber algo que está acontecendo do nosso lado, que uma mão que a gente estendesse seria suficiente. Uma palavra um pouco mais atenciosa faria toda a diferença. Um elogio, eu te percebo, eu te noto. Quando é a gente que precisa, a gente solicita como? Quão disponível a gente está para ser essa mão que o outro precisa? É tão difícil assim? Mas da mesma forma que quando a gente trata do adoecimento, da condição mais adversa que alguém possa estar vivenciando, a gente visualiza todos os dias, mesmo depois da situação mais dolorida, mesmo depois do acontecimento mais devastador, mesmo depois de vivências e vivências que desestruturam, que tiram o chão, sempre tem jeito, sempre tem. Toda e qualquer doença mental tem tratamento. Toda e qualquer imaturidade, desajuste, inabilidade, inexperiência tem recurso.
A gente só precisa aprender a ter essa sensibilidade do olhar para isso, lançar mão disso com propriedade e fazer um uso mais produtivo, mais positivo desses recursos infindos que a gente tem. Se desvincular de certas crenças, abrir mão de certos conceitos, é esse processo de nos humanizarmos. O adoecimento mental, que muitas vezes parece o enlouquecer de uma pessoa, muitas vezes é o que a leva para o que ela tem de mais humano, mais real, mais possível. Mas o que a gente precisa aprender nesse processo de sensibilização, não só em relação ao outro, mas como em relação a gente. Qual é o nosso limite? A gente consegue detectar, a gente consegue perceber e aceitar as nossas vulnerabilidades, as nossas fragilidades com tranquilidade? A gente consegue perceber quando a gente está chegando nesse limite, a gente consegue comunicar isso com clareza, quando chega um momento em que não dá mais para a gente levar isso sozinho e a gente precisa de um apoio? Essa imagem é bem clara. As aparências, né? Aquilo que está nas redes sociais, escondem muita coisa. Muitas vezes a gente tem dificuldade de perceber isso. Muitas vezes a gente tem dificuldade de transparecer isso. E do outro lado, o outro também. Se ele está olhando só para a superfície, ele não consegue perceber o quão mal, o quão frágil, o quão dolorido se possa estar. E cada vez que a gente vai para essa banalização, para essa frieza de dizer comentários do tipo, isso é frescura, eu estou desistindo de te ajudar, isso é falta de Deus, isso é coisa da sua cabeça, é uma fase, é só para chamar a atenção e tem problemas muito piores do que o seu. Cada vez que você se perceber pensando ou pronunciando palavras, expressões como essa, tenha certeza absoluta que a sua doença é muito mais grave do que a da pessoa que você está avaliando. Porque a sua doença é a dificuldade de sair desse pedestal, de achar que o mundo do outro é o como você vê. É o apego a uma arrogância de achar que conhece o que o outro tem de mais particular, sendo que muitas vezes você desconhece a si próprio. É esse orgulho de achar que o que tem na sua cabeça é uma verdade absoluta para qualquer outra pessoa, independente da história de vida que ela tenha construído. E da mesma forma, quando a gente verbaliza isso em relação ao outro, a gente está falando também da nossa ansiedade de ver tudo resolvido logo, rápido, da forma mais milagrosa que a gente puder resolver. Cada vez que a gente fica ansioso, tenta forçar que o outro saia logo de uma condição ruim, que ele melhore, se reerga depois de um momento difícil, a gente está falando da severidade, do rigor com que a gente também se trata, quando nós estamos nas nossas crises, quando nós estamos nos nossos momentos ruins. Isso fala desse tentar se enquadrar a um padrão robotizado, automatizado e desumano. Muito desse adoecimento tem a ver com a nossa dificuldade, a inabilidade, a resistência de lidar com os sentimentos, de lidar com o que a gente tem que mais nos humaniza, com ferramentas essenciais para amadurecer, crescer, se melhorar. Como que a gente pode falar de fazer o bem, de caridade, de reforma íntima, se a gente está desconectado das nossas emoções? A gente evoluiu muito em tecnologia, em conhecimento, em produção de muita coisa, mas e por dentro? Quanto que acompanhou o nosso melhoramento emocional? Da mesma forma que eu falo que a mídia presta um desserviço veiculando muita coisa de músicas, filmes, programas que mostram o que o homem tem de mais, às vezes, monstruoso, mais horrendo de se ver, a mídia também traz construção, também traz exemplos que podem nos fortalecer e pode ser a mensagem que falta para a gente refletir um pouco. Tudo que eu coloquei nesses slides foi retirado de rede social. Do mesmo jeito que tem a futilidade, a superficialidade, tem conteúdo científico, tem conteúdo de elevação moral. E esse post fala que pessoas estão morrendo por dentro e a gente nem percebe que no meio de risadas existem pedidos de socorro. Que doido! Numa época em que diziam que haveria muitos robôs, não sabia que os robôs seríamos nós, vivendo no automático e como se não fôssemos feitos de sentimento. E aí pior.
Um dos pilares da saúde mental é a autonomia, a individuação, a nossa construção enquanto seres individuais, particulares, únicos. E qual é o movimento que a nossa sociedade tem feito? A massificação, a uniformização. O que está na moda agora? Influenciadores digitais. Olha que máximo, quando eu crescer eu vou querer ser um influenciador digital. E a quantidade de seguidores que esses influenciadores têm? Por quê? Que conteúdo tão elevado eles têm? Que nos melhora, que nos aprimora? Ou nos torna massa de manobra? Ou nos torna massa de consumo? Ou nos anestesia? Ou nos aliena? Cada vez que a gente esquece de se conectar com o que a gente tem de mais essencial e particular, a gente entra nessas armadilhas de se enquadrar num padrão que é imposto. Mas é imposto de uma forma respeitosa e saudável? Muito desse sofrer, muito das dores que se vivencia pelas dificuldades do mundo real, não é como muitas vezes até no mundo espírita se gosta de dizer, tem que ser pela via da dor, só a dor vem para nos melhorar. Não é isso. O caminho da dor sempre foi a mensagem do Cristo. O amor cura uma multidão de pecados. Não precisa ser pela dor. Mas, quando a dor vem, o propósito dela é ensinar. O seu equilíbrio, a sua gestão dos seus recursos e das suas limitações não está legal, está sobrecarregado, está limitado. Ajeita. A dor só vem dizer isso. Para e arruma casa. Não precisa achar que isso é o fim do mundo, não precisa. Contextualiza. Olha para você dentro dessa situação, naquele momento de dor, e se conheça um pouco mais, e saiba mais sobre você, de forma cada vez mais realista e menos fantasiosa e menos cobrando padrões prontos. O propósito da dor é ensinar sobre acolhimento e enfrentamento. A própria fala nos diz, se algo ainda dói, permita-se sentir a dor e aprender com ela, mas não se acostume com o que te machuca. Olhe com realismo. Olhe com acolhimento, com doçura, com gentileza, com amorosidade, mas não deite no berço esplêndido da vítima e do coitadinho. Se acolha, se entenda, se dê aconchego, respira fundo, toma o fôlego e continua a jornada. Respeita o momento limitado, respeita o momento de refazimento, mas continua no seu ritmo, fazendo o seu melhor. Sempre buscando aprender mais sobre como se acolher e quanto mais estratégias de enfrentamento saudável a gente consegue ir construindo para as nossas dificuldades. E outra coisa que a dor vem nos trazer, por esse processo de autoconhecimento, é o melhoramento do nosso nível de consciência. Quanto mais piloto automático a gente está, mais a gente cai nas armadilhas do sobrecarregar ou descompensar esse nosso gerenciamento do que a gente tem de favorável e do que a gente tem ainda a melhorar. O processo de estar consciente é justamente esse de assumir deliberadamente a construção desse enfrentamento, desse crescimento a partir mesmo do momento mais adverso. Mas como que essa consciência é construída? Grandioso Antônio Damasio, que tem um estudo fantástico a respeito da consciência, ele nos fala que a construção desse processo traz dois elementos fundamentais. Um que ele chama de imagens, mas que não necessariamente são só as imagens visuais, são todas as estimulações que atingem os nossos sentidos, e aí não por acaso sempre trago umas imagenzinhas, informações a mais para as nossas interconexões darem mais sentido para o conhecimento que é trazido, mas ele também fala da necessidade de um estado de vigília, um colocar atenção sobre o que está acessando. E aí eu pergunto para vocês, que tipo de informação vocês estão imersos todos os dias? Que tipo de conteúdo, que tipo de imagem chega até vocês? É selecionada? É saudável? Promove resiliência ou promove abatimento?
Então, o filtro desse tipo de informação já é um processo de construção dessa consciência. O outro é o nível de atenção que a gente coloca nisso. Às vezes tem uma mensagem belíssima numa música que está tocando no rádio, mas a nossa atenção está aonde? Quem prestou atenção na frase que tinha no começo, antes de eu colocar a apresentação? Alguém prestou atenção? Alguém consegue reproduzir? Uhum. O sonho. Exatamente. Às vezes a resposta para o que você quer está ali diante dos seus olhos e o seu grau de atenção está focado aonde? Em algo não muito bom. E aí, o que a gente vê hoje em dia a respeito do nosso grau de atenção? A respeito do nosso estado de vigília, a respeito dessas informações, essas informações são que vão compor as nossas programações mentais. Tudo aquilo que conduz o como eu penso, como eu sinto, como eu reajo, como eu me reergo, como eu me renovo, que tipo de crenças eu alimento. Então, essas informações vêm compor as nossas interconexões, que são as nossas programações. Quanto mais inconsciente é isso, mais vulnerável eu estou ao que é da realidade externa e não daquilo que eu quero construir pela minha própria autonomia. E aí, voltando para a nossa realidade, como que está o nosso grau de vigília hoje? Quanto de vida a gente desiste cada vez que a nossa atenção está nessas informações que não são nem um pouco construtivas? Quanto de vida das pessoas com quem a gente convive a gente perde olhando para uma tela que tem um meme novo, que tem um videozinho engraçadinho? Às vezes até que está ridicularizando ou fazendo pouco da dor do outro. Quanto de anestesia existe na construção da nossa consciência? Quanto de abrir mão das possibilidades de vida a gente faz cada vez que nós estamos anestesiados ansiosamente diante de uma tela de celular? Quanto de vida nós desperdiçamos deliberadamente sorvendo coisas que não nos elevam nem nos ajudam em praticamente nada, a não ser ter esses mecanismos de fuga, de alienação, de anestesia, na maioria das vezes, claro. Antônio Damasio também tem uma expressão muito forte, que ele fala que sem educação os homens vão se matar uns aos outros. E quando ele fala de educação, ele fala tanto da educação formal como da educação pela via familiar. E as nossas escolas hoje são o quê? Uma fábrica de jovens ansiosos, uma fábrica de jovens entorpecidos de uma competitividade muitas vezes desumana e, na grande maioria das vezes, desnecessária. E mais do que esse imediatismo, do que esse rigor, do que essa competitividade, o que de mais errado nossas escolas estão ensinando é que as pessoas têm que ser validadas por resultado. Não pelo que elas são, não pelo que elas criam, não porque elas têm de mais individual. Quem que vai para o outdoor que faz a propaganda da escola? É aquele aluno extremamente esforçado, que venceu uma condição socioeconômica difícil, que conseguiu, aos trancos e barrancos, concluir o estudo, alcançar um curso que era o que ele mais queria na vida. É esse que vai para a propaganda da escola? É esse exemplo de superação? Não é, é o primeiro lugar. E provavelmente o primeiro lugar de algum curso que tem algum status social, de poder, de importância. Só vale quem tem isso e quem não tem. Como é difícil desconstruir essa necessidade de ser validado pelo que se faz, pelo que se produz, pelo comprovar que você é capaz de gerar um resultado. E abrir mão dessa forçação de barra, dessa autocrítica severa, em busca desse perfeccionismo e ter a liberdade de criar, de ousar, de ser você mesmo, mesmo que isso te leve a um movimento contrário
ao que o bando está te levando ou querendo que você vá. A neurociência relacionada com a educação nos traz também uma excelente reflexão a respeito da nossa educação narcísica. Uma educação narcísica é aquela que promete um mundo de espelhos, onde a criança só vai encontrar reflexos dela mesma. Muito se falha no promover de autonomia, autoestima, habilidades sociais, conduta moral, vínculos afetivos. Como eu queria que junto com um curso pré-natal tivesse um curso básico da teoria de apego de John Bowlby. Como eu queria que as pessoas aprendessem que de um lado você pode falar sobre segurança, proteção, vínculos verdadeiros de afeto e do outro essa coisa viscosa, misturada, que as relações hoje em dia têm, misturado com coisas de poder, de vaidade, de autoafirmação e não das coisas essenciais dos afetos. Quanto que se ensina a respeito de utilidade, quanto que hoje a gente vê relações descartáveis. Enquanto você tem um uso que me beneficia, beleza, somos melhores amigos. Findou a sua utilidade para mim, você deixa de existir, eu bloqueio. A gente está na era do visualiza e não responde. Vou ver e te falo. Deus me livre, mas quem me dera. O tempo inteiro, os conflitos entre o que eu quero, o que o outro quer e muitas vezes usar disso. Eu acompanhei uma vez na escola um caso de um pai desses bem narcisistas. Você podia falar isso aqui do filho? Não, você quer pôr defeito na minha família perfeita? Não, tudo é lindo, tudo é maravilhoso na minha família. E aí, quando houve uma separação, a mãe usava muito o filho como moleque de recado dela, como pegador de informação, porque o único interesse dela era a questão financeira do pai. Quando o pai faliu, o casamento acabou, mas ela continuava usando o filho para ter informações de coisas financeiras que ela poderia ainda tirar dele. Não, meu filho é maravilhoso, meu filho me ama. E aí um grupo de convivência de pais apontava muitas vezes coisas que ele fazia de uma forma muito permissiva. Ele tinha uma relação muito servil com esse filho. E aí chega um determinado momento que a escola fez o dia da família, logo depois do dia dos pais. Ele chegou todo feliz para buscar o filho na escola, foi ver no mural o desenho que o filho tinha feito da família. O filho desenhou ele, a irmãzinha e a mãe. Quando ele viu o desenho, ele, fulano, você não me desenhou na sua família? Ah, pai, esqueci. Fulano, eu sou seu pai. Aí quando ele viu a expressão diferente do pai, ele já fez, a professora não deixou. E aí o pai foi arrasado em direção ao carro, ainda processando o que ele tinha visto. E aí o filho começou a chorar, porque sabia que sempre que chorava conseguia o que queria do pai. E aí perguntou, pai, eu vou perder o meu direito de ganhar joguinho? Quem ensinou isso para essa criança? Aonde que ele aprendeu isso? É dele? Não é. O grande mal da nossa geração, que viveu uma educação muito mais rígida, muito mais formal, foi achar que aquela autoridade, que muitas vezes era invasiva, porque era autoritária, que não levava o gosto de filho em consideração, que empurrava a goela abaixo suas vontades, era uma educação equivocada, embora muitas vezes porque a demonstração do afeto não fosse tão ostensiva ou tão clara como é hoje em dia, mas existia o afeto, especialmente o respeito. Mas, muitas vezes, a individualidade era desrespeitada por conta dessa autoridade um pouco mais opressora. E aí, muitos desses pais quiseram fazer com que seus filhos não passassem por isso e abriram mão da sua autoridade e se tornaram coleguinha dos filhos. E aí, quando o filho precisa de uma referência, de segurança, de apoio, de porto seguro, ele recorre a quem? Ao coleguinha? Ele vai olhar para esse pai como uma referência? Referência de quê? Muitas questões de autoridade interferem nessa formação dessa identidade segura, bem resolvida, resiliente,
Essa criança mesmo, desse exemplo que eu dei para vocês, é um suicida em potencial. Ele tem um baixíssimo limite à frustração, baixíssimo. Dificuldades de coisas normais do dia a dia, para ele tem um peso muito maior. Exatamente por isso, porque muito é tirado dessas crianças da assunção das próprias responsabilidades. O que era para ser revisto? A criança tem que entender que o que ela quer, o que ela gosta, o que ela pensa, tem que ser levado em consideração, tem que ser ouvido, tem que ser acolhido e compreendido. Não atendido sempre a qualquer custo, especialmente imediatamente. Os pais substituíram isso, em vez de ensinar a criança a aprender a ouvir suas necessidades, a ela mesma aprender a reconhecer o que quer, como gosta, e aprender que para atender isso é preciso esforço, é preciso muitas coisas. Muitos pais estão ensinando que, olha, você quer alguma coisa, você estala o dedo, o mundo vai vir e jogar isso no seu colo, você não precisa fazer nada. Então, muitas dessas pessoas têm dificuldade de expressar e de se perceber em relação a necessidades, gostos, particularidades, como elas têm dificuldade de qualquer coisa que exija esforço, porque elas aprenderam que basta eu querer, vai cair no meu colo e vai acontecer naturalmente, sem que eu precise me esforçar para isso. Então, muitos desses equívocos têm gerado essas deficiências, não só em termos de relação, mas também em termos de saúde mental. Quando a gente fala hoje de bullying nas escolas, eu escuto muitos pais falando, na minha época tinha isso, não tinha esse drama que tem hoje? Tinha apelido, a gente fazia onda, tirava onda com a cara do outro, ninguém morria por causa disso. É diferente. Porque em consequência de todas aquelas deficiências que eu coloquei ali, o grau de perversidade, o grau de agressividade desses comentários reflete o quanto que essas crianças têm dificuldade de levar o outro em consideração. Aprender a ouvir a dor do outro, a se preocupar, a se compadecer com a dor do outro, é reflexo de todas aquelas deficiências que eu falei. Então é preciso ensinar a isso. Dar atenção ao coleguinha que chega para a escola sozinho, saber ouvir aquele que está com problema familiar, estar próximo, acolher, é uma coisa que a criança traz de muito natural e acaba desvirtuando isso pelos exemplos que acaba recebendo de frieza, de competitividade, de individualismo, que acaba recebendo como padrão. Então é preciso que eles sejam orientados a respeito do que tipo de brincadeira realmente é saudável. Que tipo de brincadeira me beneficia, mas não prejudica ninguém. É diferente, especialmente no quesito respeito. A realidade hoje parece que a gente precisa escavar um pouquinho mais, como colocou aqui o Guilherme Bandeira, para a gente encontrar respeito em algumas relações. Aqui é porque não coube na imagem, mas a gente precisa escavar um pouquinho mais para chegar na tolerância. E precisa pegar uma britadeira para nível quase pré-sal, a gente encontrar a empatia. O levar o outro em consideração pelo que ele é, não pelo que eu quero que ele seja, não porque eu acho correto que ele seja, mas como ele realmente é. Como o mundo dele se representa diante dos meus olhos, não o meu sendo refletido naquilo que ele me traz de particular. E aí a gente costuma, um dia eu fazendo uma apresentação tipo essa, antes de eu chegar nesse slide, uma pessoa da plateia falou, mas essa geração de hoje está muito diferente da nossa. Aí, o slide seguinte, como que essa geração está fragilizada, está com dificuldades em coisas, especialmente a respeito de responsabilidades, de autocontrole. Mas quem foi que criou esses jovens? Dizem que essa geração atual toda precisa de terapia porque a anterior precisava e achava que era bobagem. Então, os filhos, eles só podem ser crianças e se desenvolverem da forma mais plena que eles têm direito de se desenvolver se os pais forem verdadeiramente adultos. Não perfeitos, mas adultos. O transferir de certas responsabilidades, o assumir de responsabilidades, começa em muitos dos cenários que a gente vê por coisas mínimas do cuidado com a criança.
E aqui, óbvio que eu vou citar não os exemplos normais de dia a dia, correria, que aqui ninguém é perfeito. Eu vou citar os exemplos mais extremos, que são os que realmente levam ao adoecimento. Pai que erra, pai que esquece uma coisa, pai que uma hora ou outra está de mau humor, que acabou alterando o tom de voz, mas depois sabe lá pedir desculpa, não deixa ninguém com trauma, nem... Pode deixar um pouquinho com a autoestima um pouco mais baixa, pode ser que altere um pouquinho a questão da maturidade, mas não vai adoecer ninguém. Se for gente real, humana, lidando com um humano em formação. Mas o que a gente vai falar aqui, quando fala desse tipo de adoecimento, são esses casos um pouco mais limitados, eu vou dizer, para não dizer adoecidos até. Para quem lida com a realidade de saúde mental, infelizmente, falar de um caso como o do Juan ainda choca, ainda é difícil você digerir, mas infelizmente não é uma coisa que surpreenda. O nível de egoísmo, o nível de egocentrismo de determinados pais choca até às vezes quem lida diariamente com isso. Então a gente está falando de aprender a cuidar, aprender a ser um ser individual, autonômico, diante muitas vezes de um cenário bastante adoecido. Agora um erro normal que acontece, o corrigir de condutas, o ensinar de regras é feito pela aprovação ou reprovação. Você fez uma coisa errada, eu não vou estar 1000 sorrisos para você, muitas vezes eu vou estar com uma cara, uma expressão de desaprovação. Mas o quão severo é esse ar de desaprovação, o quão rígida é essa crítica é que vai fazer toda a diferença entre uma criança que cresce com uma boa autoestima ou aquela que começa a aprender que a própria identidade dela é errada. Aquelas mensagenzinhas do não ser bom o suficiente, de se tem alguma coisa errada, o errado sou eu, nada que eu faço nunca é bom. Foi aprendido aonde? Na correção dos erros. O admitir de erros, o assumir da sua limitação, da sua humanidade, da sua vulnerabilidade, vem do como que esse erro é tratado. O quanto que se compreende que erro é uma coisa que tem que ser punida, é pelo tanto de punição que se recebeu, sem uma orientação devida, sem um direcionamento saudável para isso. É preciso que fique muito bem claro, cada vez que um comportamento errado é corrigido, que o comportamento precisa ser outro. Não que a criança é errada, não que a criança é, e lá as tarjetas que se coloca, a destrambelhada, a burra, a sem noção, a doidinha. Esse tipo de comentário carimba a identidade dela. Não o comportamento, que é uma coisa que hoje é essa, amanhã ele vai amadurecer e aprender outro. Então, muitos desses monstros que perturbam muitas pessoas, que chegam a esses desajustes, de muitas vezes até o transtorno, são esses que povoam esse campo mental, não como uma coisa transitória, não como um estou reagindo ao momento, mas um muito do identificar-se com isso. Eu sou esse problema, eu sou esse sintoma, eu sou essa doença. Outro dia eu ouvi de uma pessoa, eu tinha esquecido que eu era ansiosa. Ela estava tão identificada com o ser, ansiedade é uma coisa que faz parte de mim, que ela já vinha há um tempo sem ter ansiedade. Quando a ansiedade apareceu, eu tinha esquecido que eu era ansiosa. Então, as pessoas incorporam como parte da identidade quadros temporários, sintomas momentâneos, reações a uma circunstância específica. Essa identificação é que gera essas doenças um pouco mais graves, esse nível de intrusão que precisa de uma orientação mais externa, mais direta, para que possam ser refeitos. E muito disso que a gente está falando a respeito desse padrão familiar que é ensinado, dessa formação dessa pessoa que acaba vindo com essas deficiências que a gente falou, tem a ver com o quanto que a gente precisa reavaliar sobre presença e referência, sobre os abandonos que são sentidos e aqueles que são aprendidos,
Muitas das sensações de rejeição, medo de perder, são aprendidos justamente por essas informações relacionadas a abandono, a pouco caso, a negligência. Muito de inversão de papéis, de pior coisa que se pode ensinar para um ser em formação é que existe um caminho bifurcado. Ou você vai pelo caminho da autoaceitação, ou você se enquadra na pertinência. É a pior coisa que os pais fazem, e sem perceber que estão fazendo isso muitas vezes. É ensinar para a pessoa que ou ela aprende a se conhecer e se aceitar como é, ou ela se enquadra no modelo, num guia que está sendo colocado para ela. Um dos exemplos que várias vezes eu já citei é de um garoto que, quando ele se assumiu homossexual, a família dele o tratou como um pecador, o rejeitou, o tratou de uma forma realmente agressivíssima. A fala da mãe em um determinado momento foi exatamente esse: eu prefiro um filho morto a um filho vivo e pecador. Na despedida dele, ele faz uma lista de todos os pecados da família, coisas hediondas, absurdas, perversas, de abuso, de estupro, de homicídio e tudo mais. E aí, infelizmente, ele já tinha incorporado demais a questão da pertinência e acabou se suicidando. Porque racionalmente ele percebia o quão absurdo era aquele grupo familiar, mas ele tinha aprendido que ele tinha que pertencer àquela referência. E ele não conseguiu ir pelo caminho da aceitação, do se aceitar como ele era e virar as costas para esse grupo. Que bom seria se ele soubesse que ele não precisava pertencer àquele grupo. Que bom seria que ele percebesse o quão saudável para ele era não pertencer àquela família. Que ele tinha essa oportunidade de escolha, que ele não era obrigado a ceder, a pertencer a essa realidade. O caminho da autoaceitação, ele é aprendido do quão livre é essa pessoa realmente para ser quem ela é. E ser valorizada, e ser amada, e ser respeitada, exatamente por isso. E aí, de novo, muito dessa educação, que deveria ser um alicerce de segurança e proteção para a construção desse indivíduo particular, acaba indo na contramão disso. Indo de novo para os mecanismos do repete padrão, do faz tudo como era antigamente. E aí o que a gente mais escuta são os filhos que dizem: meu filho não vai passar pelo que eu passei. Eu nunca vou fazer com um filho meu o que meu pai fez comigo. Eu jamais vou ser o pai que eu tive. E aí, como dizem, quando a gente descobre que pai e mãe é de carne e osso, é humano, a gente se torna adolescente. Quando a gente os perdoa, a gente se torna adulto. Lembrando que perdoar não é da arrogância de achar que você sabe mais que eles, que você pode mais que eles, que você tem mais entendimento que eles. É justamente pela compreensão do papel deles como pai e do seu papel como filho, que não cabe a você querer reparar o que eles fizeram, porque eles fizeram o que eles podiam, o que eles davam conta, dentro daquilo que eles tinham preparação para fazer. Se você quer fazer melhor, faça, mas sem a rebeldia, nem a arrogância de se sentir mais poderoso ou mais valioso, porque sabe mais. Você só sabe porque você teve essa oportunidade, porque dentro da realidade que eles puderam, e eles permitiram. Então, eu só posso apaziguar isso do transferir o melhor se dentro de mim isso estiver muito bem harmonizado. A relevância disso tudo, a gratidão a tudo que foi possível para eu poder construir algo realista e não com essas ilusões de que eu sou melhor do que os outros. Melanie Klein nos fala que o sintoma apresentado pela criança se encontra no lugar de responder aquilo que há de doente na sua estrutura familiar. E mais do que isso, há pessoas que foram tão invadidas na infância que acabaram sendo expulsas de si mesmas e assim se tornaram campos inabitados, sem fronteiras e abertos a toda sorte
de novos invasores. Porque se tem outra realidade bem próxima do suicídio, é a de relações abusivas. E uma coisa que eu mais vejo e mais falo para as pessoas, nunca uma relação abusiva vivida dentro de uma relação conjugal é a primeira relação abusiva que você está vivendo. Isso foi aprendido em casa. O seu papel de se submeter ao outro, de dar mais valor ao outro, de achar que tem que aguentar o que quer que seja do outro, o seu papel de submissão a uma condição, às vezes, muito perversa, você aprendeu antes de conseguir ou de se encaixar num novo papel como esse. E uma vez eu fazendo uma apresentação que eu usei essa imagem, no intervalo um homem veio conversar comigo. Olha, eu só queria fazer uma observação, porque a imagem que você usou era uma garota. Com o homem também acontece isso. Muito mais do que a gente imagina. Jogos de manipulação, jogos de usar o outro dessa forma extremamente egoísta, não é exclusivo das mulheres. Por conta de uma cultura machista que nós vivemos, chega ao extremo dos feminicídios que nós temos vendo também de uma forma estarrecedora. Mas também é uma realidade que os homens precisam refletir. A qualidade de suas relações e o quão abusiva muitas vezes elas também são. Então, se a gente quer encontrar esse movimento de se reestruturar, de sair dessa desistência, dessa desesperança, dessa coisa tão sem enxergar perspectivas e alternativas, que é o caminho que leva ao suicídio, a gente precisa aprender muito sobre a autoaceitação. A gente precisa aprender que muito desse vazio que se sente não é falta de comida, de dinheiro, de posses, de status, é falta de você. É falta de você olhar para você com essa humanidade, se acolher com essa humanidade e se aceitar com todo carinho, com todo respeito, da forma que você é. E a partir desse encontro da aceitação, aí você se fortalece, cresce e aprende um pouquinho mais. E aí quando a gente fala de saúde mental, a gente também fala de percepção, da forma como a gente enxerga as coisas. E essa charge é muito clara sobre isso. Está lá o ranzinhozinho, estou estressado. Aí o amiguinho vem e fala, medita. Eu tenho tanta coisa para fazer, faz uma lista. E eu não tenho tempo. Bem, que tal você fazer? Para de tentar me ajudar, eu quero reclamar. Alguém se viu já aqui? Numa posição ou na outra? A solução está ali, às vezes tem alguém dizendo. Tem mais de anos que eu falo, por exemplo, na minha casa, sobre acupuntura. Que a acupuntura é maravilhoso, tanto de coisa que eu já resolvi com a acupuntura. Eu brinco que eu rezo para quem inventou a ventosa. O ser humano que teve a capacidade de inventar a ventosa e usá-la num tratamento é um ser que tem que estar ali em nível quase de Jesus. É um ser humano celestial. De tão benéfico que isso é. Aí outro dia uma pessoa que me ouve falando isso há anos foi, nossa, que legal que é. Eu falei, caraca, anos que eu falo. E a pessoa se estrupiando em analgésico, em remédio, até o dia que ela resolveu se render à ventosa. Então, tem muito de preconceito, tem muito de maturidade, tem muito de resistência no campo da nossa evolução, daquilo que a gente está aprendendo, do autocuidado que a gente ainda precisa a fazer uso. Mas a gente precisa entender de novo, tanto existe um nível normal como existe um nível mais adoecido em alguns casos. A ansiedade, por exemplo, ela vem muito acompanhada de filtros de distorção cognitiva. O mais comum do ansioso é a distorção catastrófica. Você vai chegar na beira de um prédio alto, você muitas vezes pode até ter medo, chega ali na beira, vai olhar. Uma pessoa ansiosa, dentro da cabeça dela já se reproduziram inúmeros cenários desastrosos. Ele já se viu tropeçando, caindo lá de cima, ele já viu um avião caindo, um helicóptero em cima de você. Não é que ele queira inventar isso, não é que ele tenha uma mente inventiva. A distorção que a ansiedade provoca gera o desenrolar rápido de cenários realmente catastróficos. Não é que ele queira isso.
Então, existe uma diferença entre a minha capacidade de perceber as coisas de uma forma positiva, saudável, que me promova um melhor enfrentamento e a limitação da doença. Por isso que o tratamento precisa acontecer. Não é uma coisa que só um remédio, ou que só frequentar uma casa espírita, ou que só buscar uma boa leitura resolva. Em determinados casos, tem que ter um tratamento adequado. É necessário. Olha um balaio de gato que a gente está ali, ó. Eu tentando manter a minha energia equilibrada, desfazer as crenças limitantes, não cair nas ilusões do ego e sair da minha zona de conforto. Qual o fio que corta ali, Fabrício? É o preto, né? Aí resolve tudo. Para sair desse movimento da zona de conforto, a gente precisa aprender muito sobre aquele acolhimento, sobre esse enfrentamento. Eu não sei o que fazer, eu não sei o que dizer. Simplesmente seja você e esteja por perto. Não imponha só o seu jeito de resolver. Ter respeito para não ser invasivo demais, mesmo que a boa intenção seja de cuidar. Esteja perto, esteja presente, mas uma presença de qualidade, verdadeira, com o que você tem de melhor dentro da sua humanidade. E aí, um dos meus reforços para essa noite, não poderia deixar de ser Rubem Alves, que é outro ser celestial, que a espiritualidade já nos permitiu conviver. E ele fala que eu quero viver do lado de gente humana, muito humana, que sabe rir de seus tropeços, que não se considera eleita antes da hora, não foge da sua mortalidade e deseja tão somente o justo. Nossa humanização é o processo de melhora da nossa saúde mental, individual e coletivamente. E aí, para mostrar o quanto de possibilidades infindas nós temos à nossa disposição, eu vou convidá-los a conhecer um reino encantado. Vocês conhecem esse lugar? Alguém aqui já viu esse lugar? Convido a todos a conhecerem São José do Belmonte, sertão pernambucano, Brasil. Esse lugar se chama Memorial da Pedra do Reino. Se eu falar em Pedra do Reino, alguém aqui lembra de alguma coisa? Ariano Suassuna. Espetacular. Parte, inclusive, desses totens, da construção desse memorial, foi o próprio Ariano Suassuna, junto à comunidade da região que criou. É um memorial que tem toda uma questão cultural, do sebastianismo, das cavalgadas, que Ariano deu seu toque de encantamento. Não por acaso a nossa frase de começo era de Ariano Suassuna, falando que a única forma que ele vê de enfrentar as tragédias existenciais é o sonho e o riso. Mas foi no meio desse ambiente que eu queria trazer um personagem para vocês, que da mesma forma que existe o efeito Werther, que é a imitação, a sugestão que leva ao suicídio, quando a gente fala de suicídio, existe um movimento de prevenção que é relacionado ao efeito Papageno. Papageno foi um personagem da ópera de Mozart, da flauta mágica, em que mostra exatamente a necessidade de nós termos esses referenciais que nos mostram que existe uma alternativa, que existe proteção, que existe uma solução. Da mesma forma que Werther, Papageno também vivia um amor impossível e ele também tentou em algumas vezes o suicídio, só que no caso da ópera existiam 3 personagens mágicos que trouxeram para ele esse apoio, que trouxeram para ele essa visão de que tem jeito, de que existem alternativas, que ele poderia superar aquele momento difícil, de como enfrentar o seu sofrimento. E aí, como um romance, a história acabou como ele queria, ele se acertou com a amada dele, e aí final feliz para todos. Mas a história que eu queria trazer para vocês não é essa coisa romanceada de só o amor romântico ou de sempre a coisa acontecer do jeito que você quer, mas é o viver a sua realidade dessa forma mais encantada possível. Quando eu estava visitando o memorial, o guia da gente, um ser humano extraordinário, sertanejo típico, criado, nascido no meio dessa aridez, no meio dessa precariedade, no meio dessa vida extremamente agreste, que muitos de vocês aqui não fazem ideia do quão limitante, do quão difícil que é. E aí, quando ele soube que eu era psicóloga, ele ficou
a vontade de conversar comigo sobre todo o processo que ele vivenciou, das inúmeras internações que ele teve, de várias vezes em que ele tentou suicídio, numa delas em que o cachorro dele o salvou. E aí ele contando todo o processo que ele enfrentou para sair disso, para aprender, para se fortalecer. E aí uma hora chega, ele segurou-se no meu ombro, como quem diz, escuta que o que eu vou te dizer é muito importante. E aí ele contando um momento extremamente emocionante que ele viveu numa sessão terapêutica do grupo que ele frequentava, em que a psicóloga perguntou para ele: o que para você é algo que simbolize o sentido da tua vida, o que faz a tua vida valer a pena? Aí ele virou para mim, sabe o que foi que eu respondi para ela? A flor de mandacaru. E aí ele falando dessa flor de mandacaru, com um brilho no olho, com um ar de todas as vezes que eu vivi a minha vida mais difícil, todos os momentos da minha infância, todos os momentos em que eu pensei em desistir, essa flor foi o cenário da minha vida. E hoje tinha uma simbologia ainda mais bela e encantadora. Mesmo diante daquilo que tem de mais espinhoso, de mais empobrecido, de mais limitado, pode, dependendo do olhar que se lance, do significado que se dê, existir algo extremamente encantador, belo, significativo. Que nós possamos sair dessa noite refletindo da imensidão de estímulos que podem ser a nossa flor de mandacaru e o quanto que nós podemos ser essa flor de mandacaru para muitas pessoas que cruzam o nosso caminho, que às vezes só precisam desse olhar, de uma fala, de uma disposição para nos levantar, para nos reerguer, para nos mostrar que ser humano é grandioso. Não tem nada de indigno de ter limites, de ter fragilidades, de ter crises, de chorar, de às vezes achar que não vai dar conta. Mas quando a gente constrói essa rede verdadeira, com o amor real, a gente consegue fazer uma diferença muito grande. E é isso que eu conto verdadeiramente, que a gente possa fazer a partir de hoje, depois de tudo que a gente falou. Que Deus nos ilumine, que a espiritualidade esteja sempre conosco, para que a gente mostre o quanto que viver vale muito a pena. Uma boa noite a todos.